ideia dessa aula é começar a falar um pouquinho sobre redirecionamento. Então, para que a gente usa o redirecionamento? A gente tenta fazer com o redirecionamento uma conexão entre os servlets, né? Entre classes, de tal forma que você consiga gerar um conteúdo dinâmico a partir da lógica, certo? Então, a ideia central é que você consiga falar o seguinte: olha, recebi uma requisição que foi processada por um servlet. Dependendo de um conjunto de variáveis de entrada, né? Vamos dar o exemplo do login e senha, né? Se você colocou o login e senha correto, eu vou redirecionar para a página inicial do sistema, aonde vai mostrar alguma informação sua de autenticação. Caso você tenha colocado alguma informação errada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que redirecionar isso para apresentar um HTML que geralmente fica em um arquivo HTML que já existe no sistema, né? Ou em uma página JSP, né? Que a gente vai falar em alguma outra aula, Java Server Pages, que na verdade é conteúdo Java dinâmico, certo? Que tem uma linguagem específica misturado com HTML. Então, a sintaxe Java Server Pages é para a gente gerar um conteúdo HTML dinâmico. E aí toda a lógica de apresentação, toda a lógica de telinha, né? Vai aparecer um botão, não vai, vai aparecer um menu dependendo do nome. Toda essa lógica fica dentro da página JSP. Então, para isso que a gente usa o redirecionamento. Quando a gente está dentro de um servlet, né, em que o processamento que ele está fazendo ou não é completo, ele precisa de outro servlet para poder terminar, ou na verdade que ele quer é, que o seu resultado seja apresentado dentro de um conteúdo que já está numa página HTML existente ou que vai ser apresentado por uma página JSP. Então, requisições são redirecionadas para páginas HTML, páginas JSP e para outros servlets em contextos em que você quer processar um pouco mais de detalhes, né, da lógica de negócio, em que um servlet não tem a competência para isso. Então vamos lá. Então a gente vai ver hoje os dois métodos padrões, né? As duas formas que a gente utiliza para fazer o redirecionamento. A partir do método response.sendRedirect, tá? É um método em que você já chama a partir do objeto response um redirecionamento passando a URL. Essa URL vai ser o quê? Vai ser o endereço, né, de uma página HTML existente, sendo ela no contexto da aplicação ou não, né, de uma página JSP dentro do contexto da aplicação, ou outros servlets dentro do contexto do projeto daquela aplicação. Quando a gente fala do objeto request_dispatcher, aí a gente já está falando de um cara que é um objeto que vai passar para frente essa requisição. Então, se você vai passar para frente essa requisição, ou o servlet ou a JSP tem que estar obrigatoriamente no contexto em que o servlet que está encaminhando a requisição está. Então, todo mundo tem que estar dentro do mesmo contexto para conseguir usar o objeto request dispatcher, né? Então, send redirect. A ideia do send redirect é que você literalmente mande o navegador redirecionar para outra página. Então é como se você falasse assim, olha, vai ter uma resposta HTTP, tem um código HTTP para isso, tá? Dizendo que o navegador tem que abrir outra URL, tá certo? Então é isso que o Send Redirect vai fazer. E aí o seu navegador vai abrir essa outra URL, né, essa outra página, e apresentar para você. Então, se você olhar, toda requisição para um método Send Redirect muda o endereço final do processamento da coisa, tá bom? Então, o servlet vai receber uma requisição original e aí ele vai falar, olha, browser, vá para uma URL nova. E aí o browser vai pegar essa URL, vai mandar uma requisição e apresentar o resultado dessa requisição.
Já o objeto request dispatcher, ele é um cara mais interno, vamos falar assim, né? A ideia do request dispatcher é que quem está fora do contexto não saiba o que está acontecendo dentro do contexto. Então, como se eu falasse assim, o request dispatcher passa os objetos de requisição e de resposta, né, request response, para outro servlet dentro do mesmo container. Então, se um source servlet é uma instância de objeto na memória, significa que um método dele vai ser invocado, né? Um método vai ser processado do get ou do post com os mesmos objetos que foram enviados para o servlet inicial. Então, de novo, tanto o servlet quanto o JSP, a gente vai ver na aula de JSP que toda JSP é um servlet, por isso que a gente fala servlet/JSP. E os objetos que vão ser encaminhados são os mesmos. Lembrando que o objeto request vai chegar com todos os parâmetros da requisição HTTP, então eu vou poder ver no primeiro servlet e ver no segundo servlet os mesmos parâmetros, né? E o objeto response é o objeto que a gente vai apresentar algo na resposta HTTP. Então, ele pode ser alterado tanto pelo servlet original quanto para o servlet que está sendo encaminhado. Tradução: esses dois objetos literalmente são encaminhados para o outro servlet e as informações que estão nele no momento do encaminhamento continuam, tá bom? Então, para a gente resumir, né, a aula de hoje, a gente tem dois métodos de redirecionamento, certo? O send redirect, como o nome já diz, redireciona uma requisição. Então ele faz o que? Ele manda o navegador apresentar outra página. O exemplo que está aí é: fiz uma operação financeira, eu já mando o navegador automaticamente redirecionar para outra página. Por que eu faço isso? Para se alguém tentar apertar o botão de refresh, né, o F5, atualizar, essa requisição não seja enviada novamente, certo? Então, se você já mandou, né, o navegador redirecionar para uma outra página, não existe uma chance dele chegar lá, do usuário chegar lá, apertar F5 nessa página e ele mandar a requisição para o servlet anterior, porque você já está em outro URL. Bom, o request dispatcher, ele não redireciona ninguém, ele encaminha a requisição. Ele vai pegar os dados da requisição, né, e das respostas e vai passar para outro objeto dentro do contexto, né? Até hoje a gente viu colocar o quê? Páginas HTML, né, dentro do nosso projetinho, do nosso contexto, né, dentro da pasta Web Content, certo? Então, a gente estava colocando todas as nossas páginas HTML, ó. Notem aqui, dentro do Web Content, né? Certo? Que na verdade é a raiz do sistema onde as coisas públicas ficam, né? Então eu posso acessar essa pasta, posso acessar de forma pública do servidor essa pasta e esses arquivinhos aqui. Agora vamos supor que a gente não quer que os caras acessem diretamente o link, né? A gente queira assim controlar qual é a página que ele está acessando. Eu só quero que eles acessem o quê? Os servlets, certo? Como efetuar login, por exemplo, e essas páginas aqui não sejam acessíveis. Nas próximas aulas a gente vai ver em breve, né, as JSPs. Então a ideia é que a gente coloque esse HTML aqui dentro de uma JSP. Então esse HTML vai deixar de ser dinâmico para ser gerado, para deixar de ser estático, para ser gerado dinamicamente, certo? E aí a gente pode falar, olha, mesmo assim eu quero que alguém acesse tudo de forma direta, as minhas JSPs. Eu quero que tudo passe inicialmente por um servlet que vai processar a requisição, para depois eu encaminhar essa requisição para a minha JSP. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso colocando todas as páginas JSPs
dentro do WebInf, que é uma pasta de recursos que ficam dentro do contexto no Web Container, mas que não é acessível externamente. Então, ninguém consegue colocar uma URL para uma página dentro do WebInf. O que ele consegue? Ele consegue chamar um servlet que tem um path, né? Que tem um linkzinho, um nome, e esse servlet redirecionar, né, para a JSP, e a JSP aí apresentar o processamento do HTML que você quer. Então observa, o navegador nem sabe que a JSP está sendo acessada. Na prática, o navegador está acessando um link que chama um servlet que encaminha a requisição para a JSP. Então, se ele não sabe qual é esse JSP está sendo acessado, ele também não consegue chamar diretamente ela, porque inclusive ele não vai ter a URL, certo? Então, lembrando que a gente está querendo fazer redirecionamento para fazer a dinâmica do sistema, né? Então vamos um exemplo bem rapidinho aqui para acabar a aula de hoje. Então imagina que a gente está lá no nosso projetinho web, né? Que a gente estava brincando. Localhost 8080, projeto web 1. A gente acessou, opa, esbarrei aqui. Acessou o URL. Isso daqui, lembrando a vocês, é a página index.html. Clicou esse link aqui, se vocês forem notar, aponta para a página login.html. Apontou, a gente paga na página login.html. E aí agora a gente tem que passar direto pela requisição do servidor. Isso é, a gente tem um formulário aqui, ó, que vai fazer uma requisição para efetuar login, porque isso aqui tem um processamento, né? O cara vai pegar o usuário e senha, tem que verificar na base de dados se o usuário existe, se a senha existe, se bate, né? Em alguns casos até verificar se o usuário pode acessar o sistema ainda. E aí sim, ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar você, né? Ou apresentar a você a página inicial do sistema. Então, na prática, é como se eu falasse, eu coloco lá o meu usuário, a minha senha, enviar. Quando eu for enviar, vai ter um processamento no servlet, e aí ele vai ter que redirecionar depois para apresentar o conteúdo. Por que não apresentou nada aqui? Porque no caso do efetuar login, e o método do get como o método do push estão implementando nada. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, né, vamos supor aqui que o primeiro caso é quando o login existe. E aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que apresentar lá a página de welcome, certo? Como a gente está com HTML, eu não tenho como dar o forward interno, certo? Lembrando que o forward lá é usando o objeto request dispatcher, certo? E aí eu vou ter que fazer o quê? Response send redirect. Então, no meu caso, eu quero fazer para a página welcome.html, né? Beleza. Então aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho dois servlets, né? O efetuar login e o verificar login. Então aqui, verificar login e efetuar login. Já vou falar um pouquinho sobre o verificar login. Então, meu efetuar login aqui simplesmente está fazendo send redirect. Vamos ver o que acontece com o meu navegador? Vou voltar à página anterior, coloquei meu usuário, coloquei minha senha, enviar. Observa, a minha URL mudou, né? Então ele simplesmente mandou meu navegador redirecionar para essa página, certo? Bom,
essa página está estática, mas pode ser que a gente queira usar o quê? Uma JSP, né? Ou outro servlet para apresentar um conteúdo dinâmico. Observaram lá que essa página está com conteúdo fixo no HTML, né? Eu escrevi na mão. E essas informações aqui, né, de usuário, e-mail, sexo, vão mudar dependendo de onde está armazenada essa informação. Então, é claro que nesse momento essas páginas HTML são fixas, porque a gente ainda não aprendeu a gerar o conteúdo dinâmico, certo? Agora vamos supor que na prática, né, por mais estranho que pareça, eu queira mandar para o verificar login, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Lembra que a gente quer fazer o request.get, desculpem, dispatcher. Eu vou pegar ué, estranho. Deixa eu botar aqui antes do comentário. Alguma zoada aqui no meu Eclipse, mas enfim. Eu escrevi errado. Get request dispatcher. Ok. Beleza. Então aqui, get request dispatcher. Eu tenho que dizer qual é o servlet que eu quero redirecionar. Eu quero redirecionar para o verifica login, né? Deixa eu só conferir se é verificar ou verifica. Verificar login. Peguei o dispatcher, lembrando que eu tenho que fazer o quê? O forward, certo? Então aqui a gente vai redirecionar para um outro servlet. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Vai clicar no botãozinho, vai vir para efetuar login, ele vai redirecionar para o verificar login, depois ele vai apresentar a tela de login de novo. Lembrando que antes ele ia direto para o welcome, certo? Então na prática ele vai voltar para a página de login. Então vamos lá, login.html, voltou para a página de login, tá bom? Mas se você não tivesse feito send redirect, você vai ver que ele foi para efetuar login, redirecionou, né, foi para o efetuar login, redirecionou para o verificar login, o verificar login não tinha nada para fazer, verificar login não tinha nada para fazer, ele não respondeu nada. Então é isso, pessoal. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre
questão do redirecionamento, tomando certo cuidado para quando vai usar o Send Redirect e quando vai usar o Request Dispatcher.